Você sabe o que é um piloto de série e qual é a importância dele? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do piloto, sobre como ele pode impactar, né, a história e o futuro de uma série. Além disso, a gente vai relembrar aqui os maiores, né, os mais importantes, os mais legais, os mais impactantes episódios que a gente tem aí para destacar. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Dia desses a gente teve a ideia, né, de revisitar algumas séries assistindo apenas o episódio piloto. Se você não sabe, o episódio piloto é um episódio que é feito até às vezes avulso, né, quando a série nem existe ainda, para que aquela história seja aprovada, né, que ela possa ser testada, aprovada, e se ela cair no gosto ali do público e tal, normalmente público teste, né, que assiste, os próprios executivos, né, das emissoras, se cair no gosto e sentirem que aquilo é viável comercialmente, aí ele é aprovado e a série passa a ser construída, escrita, executada na sua totalidade, né? Os outros episódios são encomendados. Na TV aberta isso é uma estrutura que funciona muito forte, né? Realmente, essa coisa de você montar o episódio piloto, construir a ideia da série e filmar o episódio, conseguir, né, primeiro o sinal verde para poder fazer um episódio piloto. Feito esse episódio piloto, ele passa por essa fase então de testes e tal, né, da aprovação do corpo executivo daquela emissora, e às vezes até uma audiência com algum público restrito realmente para ver a resposta. E às vezes alguns até são refilmados, né, para mudar alguma coisa, às vezes muda um ator, né, troca alguma trama. Isso acontece muito e mostra por que o episódio piloto é tão importante. Porque aquilo ali é o que vai fisgar a audiência, né? Ele tem a responsabilidade de te vender a ideia da série, te mostrar um pouquinho daquele universo, do que se trata essa série, o que ela vai contar, qual vai ser o tom dessa série, quais são os temas que ela vai explorar, quais são os tipos de personagens que o público vai encontrar nela. Então tudo isso é responsabilidade do episódio piloto. E um bom episódio piloto, ele pavimenta o caminho para que essa série possa dar certo, né? Porque às vezes na história tem muitos episódios pilotos que começam bem, né? São bons episódios pilotos e depois a série vai caindo. Assim como tem séries que tem episódios piloto que não são tão, né, impactantes, mas que conseguem engrenar e tomar fôlego e construir uma história bacana. A gente estava até revendo, né, o episódio piloto de Community, que é uma comédia que a gente adora, né, do Dan Harmon, mas o episódio piloto de Community, ele é assim, bem fraquinho. É bem qualquer coisa, assim, é difícil até você chega no final dele e mas a gente quase nem riu, né? Porque... Não, eu até falei pra Davi, nossa, que estranho, né, retomar esse episódio, porque destoa tanto da série depois, né? Ou seja, e assim como tem séries que tem episódios, primeiro episódio maravilhoso e depois, né, com o tempo, não necessariamente, o segundo é ruim, mas vamos lá, uns exemplos. Heroes. Pô, o episódio piloto foi maravilhoso, mas a série depois... The Walking Dead, a mesma coisa. Sim. O episódio piloto foi maravilhoso e depois a série foi, né, e se esvaindo ali, se enfraquecendo. Em compensação, tem séries que conseguem manter aí um nível, uniformidade. E às vezes até melhoram o que já era bom naquele primeiro episódio piloto, né? Alguns exemplos que a gente pode citar aqui: Breaking Bad, Sopranos, Sons of Anarchy, por exemplo, também. Que são séries que estão falando, primeiro, estão jogando a ideia de um protagonista que, cara, mas eu vou torcer pra esse cara, né? É esse que é o mocinho da série, é pra esse cara que eu vou torcer, né? Mad Men também. Mesma coisa. Dexter, caramba, né? E séries mais ou menos contemporâneas, né? Então você vê que também tem uma assinatura da época, né? As produções, embora fossem histórias e tramas absolutamente distintas entre si, mas que estavam tratando de universos de protagonistas que eram problemáticos, não eram exatamente aquele mocinho que a maior parte do público estava acostumado a ver. O que é legal dessas séries todas que a gente citou aqui, essas Sopranos, Breaking Bad, Dexter, Sons of Anarchy, é que elas conseguem nesse primeiro episódio deixar bem claro pro público o que eles vão assistir. Breaking Bad, você tem ali um cara que... protagonista de vida mediana, medíocre, que tem ali seu momento de dia de fúria, né, e decide que vai começar a fabricar droga
Né? Virar um mega traficante. Virar um mega traficante e ganhar dinheiro com isso. Não, e não só, né? Fazer a droga da melhor qualidade possível. Né? Porque o cara era químico, né? Então... Em Sons of Anarchy que você já vê de cara que eles não são só um clube de motocicleta, esses caras são bandidos, né? Sopranos são mafiosos. São né? mafiosos. Aí você sabe que é um mafioso que tem ali seus problemas, ataque de pânico. E aí você já entende mais ou menos como é que vai ser a dinâmica da série. Em Dexter você tem um serial killer. Só que, diferente dos outros, ele estabelece um código pra ele. Então, ele só mata aquela sede dele de assassinar, de matar pessoas, para pessoas que são ruins, né? Sob os olhos o que dele. isso quer dizer? Quer dizer que no primeiro episódio eles conseguiram deixar claro sobre o que é a série. Você assiste o episódio e você sabe, bom, essa série é sobre isso. E aí, se aquilo te interessa, óbvio que você vai ser fisgado. Entendeu? Se é uma temática que você curte. E todos esses pilotos, eles apresentavam propostas muito diferentes do que a gente tinha até ali meados da década de 90, início dos anos 2000, né? Então são séries realmente que estavam... Tá, mas isso eu nunca vi isso, né? Então é uma coisa diferente. Que foi também uma marca desse período, né? Principalmente do início dos anos 2000 ali, a gente teve ainda 24 horas. Já no primeiro episódio, ele te dá toda a assinatura da série. Tudo que o episódio piloto tem de 24 horas, você vai ver em cada um dos episódios ao longo das temporadas. Claro, as histórias aí foram perdendo um pouco daquela coisa da tensão e tal, mas o episódio piloto de 24 horas, ele funciona maravilhosamente bem nesse sentido, de introduzir esse universo, apresentar quem é o protagonista e como que essa série vai contar a história que ela se propõe a contar, né? E aí, claro, a gente não pode deixar de falar do nosso episódio piloto favorito, que se você que acompanha a gente há mais tempo sabe de onde a gente veio, claro, né? É Lost, né, gente? Acho que foi um dos mais audaciosos, né, episódios piloto da história da TV. Caríssimo, né? Se a gente for colocar preços de hoje, sei lá, 15 milhões de dólares, que é uma coisa absurda para um episódio de TV. Aquela grandiosidade toda que a gente assistiu, aquelas cenas de ação, aquela doideira, aquele elenco gigante. E quem não ficou fisgado? Quem não passou a falar de Lost desesperadamente depois daquele episódio? Então é mais ou menos isso, né, que a gente procura. Porque hoje em dia, gente, olha a quantidade de série. Porque hoje em dia também tem o seguinte: tem série que já é contratada com bloco fechado, né? Então, principalmente na TV a cabo, né? Exatamente. Geralmente já chega ali aquela encomenda de 12, 13 episódios na TV a cabo. Na TV aberta também, às vezes 9 episódios já estão encomendados. Pois e a gente... mas ao mesmo tempo a gente tem aí uma gama de, sei lá quantas, centenas e milhares de séries sendo lançadas todos os dias. E não dá pra ver tudo. Então o episódio piloto acaba sendo uma forma também da gente filtrar aquilo que a gente vai assistir, né? Não, e hoje em dia, né, a gente tá na era do streaming, né? Que é na guerra dos streamings, né? Ainda a TV convencional continua existindo. Então também tem séries ali, né? Na TV convencional aberta, na TV convencional fechada, TV a cabo, né? E nos streamings, que também tem as suas séries originais aí. A gente tem, mesmo num período de pandemia, né? Que a gente tá mais... As produções estão um pouco congeladas. A gente não dá conta de acompanhar. E as produções estão congeladas. Não tem coisas sendo filmadas nesse período, né? Há muito tempo. Então, ainda assim, você vê uma enxurrada de coisa nova surgindo toda semana, né? A cada uma semana tem 2, 3 séries novas que você pode, de repente, tentar descobrir e mergulhar nesse universo. Então, o episódio piloto dessas séries é fundamental. Nessa guerra toda, né, onde tem uma pizza para dividir por 100 mil pessoas ali, cada um quer pegar uma fatia maior que a outra, o episódio piloto é fundamental, né? E esses episódios que a gente destacou aqui, alguns deles, a gente, claro, não vai citar todos aqui, tem muita série, né? A gente também assistiu Fringe, né, que a gente está revendo. Também é um outro episódio piloto maravilhoso, que diz bem claramente o que é que a série, do que essa série vai tratar, apresenta todos os personagens. E é um desses casos que é um bom episódio piloto, mas que não é nem. Não entra nem. Não entra nem, pra mim, não entra nem no top 10 da série. De mas tantos faz episódios. jus a função de, né, apresentar pro público, né? Pois é. A gente até fez a gente até pegou, deu uma procurada, a gente viu também o primeiro episódio dos Normais, né? Nossa, que é uma série brasileira. Cara, que coisa maravilhosa, né? É uma pena que não façam mais assim, nesse nível, né, de sarcasmo. É uma obra-prima aí da TV brasileira, Os Normais. A gente assistiu na Globoplay, né? Sim. E, gente, só o primeiro... Pra quem eu assisti toda a série, né, na TV, e só de assistir esse primeiro episódio e lembrar... outro que funcionou muito bem, porque ele ali mostra como é que vai ser a série, entendeu? Ele mostra pra gente do que a série se trata, né? A gente viu House também, o episódio piloto de House também, que tem essa característica, né, que é comum de... E a gente até foi buscar pra ver House, porque eu até falo pro Davi sempre, né, que são duas séries que todo mundo assistia e eu não assistia ainda.
E aí o Davi falou, assiste aí o primeiro episódio, House Good Wife, né? E aí eu maratonei igual uma doida até alcançar e poder acompanhar na TV, né? Battlestar Galactica também, mas aí é até um pouco diferente, porque Battlestar Galactica ela não começou exatamente como piloto, ela começou com uma minissérie dividida em 2 partes que funcionam como se fosse o episódio piloto. Então aquela minissérie fez o sucesso, né? Ela cumpriu esse papel que o episódio piloto tem, e aí a série Battlestar Galactica, a reimaginação da série Battlestar Galactica foi encomendada e virou, então ganhou 4 temporadas depois. Mas também é um dos pilotos que a gente gosta pra caramba. Assim como Six Feet Under da HBO, The Wire, que eu sei que a Ju nem gosta muito, mas eu gosto pra caramba. É uma série que não me prende muito, mas não quer dizer que seja ruim, né, gente? Só não é isso que eu falo. Você assiste o episódio piloto, mas fala, essa série aí não vou acompanhar, porque não é o estilo de série que eu gosto. Ou, nossa, eu não posso viver mais sem assistir essa série. Enfim, assim, são exemplos inúmeros, né? A gente citou aqui muito por alto os episódios pilotos que a gente mais gosta e alguns que a gente revisitou, inclusive, antes de fazer esse vídeo. E deixa a pergunta pra você agora, né? Qual é o episódio piloto pra você mais marcante? Assim, aquele episódio que pra você é inesquecível, é o melhor episódio piloto das séries, ou o episódio que você viu, o episódio piloto que você ficou, é legalzinho, talvez vou dar uma chancezinha pra essa série, aí revisitou a série, depois a série ficou ótima, ou o contrário também, né? A Ju citou Heroes, mas, claro, tem muitas outras séries que começam bem e depois ela vai só descendo a ladeira, né? Comenta aqui pra gente, diz E aqui também embaixo. comenta com a gente, sabe o quê? Piloto de comédia. A comédia é mais difícil, né? Porque Tem algum que se destaca, a gente assistiu Community, os normais, mas a gente também não conseguiu lembrar nenhum outro piloto que fosse assim muito marcante, marcante. né? Você lembra? Comenta aqui pra gente. E claro, se chegou nesse vídeo por acaso, se inscreve aqui embaixo, acompanha os outros vídeos que a gente tem no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo quando a gente colocar no ar. E claro também, se você quiser, curtiu esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, ajude a gente a ampliar essa conversa e discutir essa questão então do episódio piloto, qual a importância do bom episódio piloto para a continuidade de uma série de TV. Então, pessoal, até a próxima. Tchau! Tchau.